Capítulo 6, versículo 12. É muito conhecida essa mensagem. Aleluia. Amém? Diz a palavra de Deus: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Podem sentar. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Conhecemos, irmãos, essa carta em que Paulo escreve à igreja de Éfeso, ou aos Efésios, uma igreja, aleluia, abençoada. E nós temos, aleluia, no entender da mensagem, que Paulo fala das armaduras de Deus, mas ele coloca, aleluia, em meio às armaduras, o dever e o porquê teremos que ser revestidos. Temos que ser revestidos dessas armaduras por causa da nossa luta, irmãos. Paulo diz que porque não temos que lutar contra carne e sangue. E aí vem a pergunta: qual é a tua luta? Com quem você está lutando? Com quem você está brigando? Sabe, a gente vê muito, aleluia, no meio do povo de Deus, uma controvérsia em relação a que diz a Bíblia, que é o nosso manual, que é ali onde nos dirigem a sermos o que somos. Se Paulo está dizendo que não temos que lutar contra carne e sangue, significa que nós não temos que lutar contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, contra o nosso obreiro, diácono, prefeito, ou muitas vezes até o pastor. Aleluia. Só que nós observamos, irmãos, que na igreja de Cristo nós temos visto, aleluia, o oposto, o contrário. Parece que nós não fomos ensinados acerca de quem é o nosso adversário, quem devemos lutar. Criamos, aleluia, a nossa própria luta, que não é conforme a palavra de Deus, a Bíblia. Por quê, irmão? Porque damos, aleluia, lugar à carne. E se dermos lugar à carne, irmãos, logicamente nós vamos lutar contra a carne. Ninguém luta com o diabo, aleluia, na carne, mas é no espírito. O diabo se apresenta para Jesus no deserto, no dia, aleluia, que Jesus resolve jejuar 40 dias e 40 noites. Foi no espírito. E em espírito, aleluia, ele foi transportado em N lugares. Foi para o pináculo, no templo, aleluia. E aí o diabo mostrou muitas coisas para ele no espírito, irmãos. Para você entender o porquê que aconteceu isso. Por que Jesus estava ali brigando com o diabo no espírito, para mostrar para a igreja que a luta é no espírito. Você observa, aleluia, no final do texto, do versículo 12, é nos lugares celestiais. Será que o lugar celestial é na terra, irmão? O celestial já está dizendo, é celeste, é no céu. E aí, observe que Paulo vai dizer: nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. Principados, príncipe das trevas. Então você observe que o texto dá-se a entender que, aleluia, a nossa luta não é pequena, não é pouca, é uma luta grande. E eu quero dizer para você que essa luta é tão grande que nós vamos levar até o dia da nossa peregrinação na terra. Enquanto nós estivermos vivos, teremos essa luta. Uma luta constante contra o adversário. Nós já temos uma luta, irmãos, contra a nossa própria vontade, contra a carne. Porque a Bíblia diz que, aleluia, o Espírito se opõe contra a carne, e assim vice-versa. Ou seja,
nos leva a carne a declinarmos para fazer as coisas errôneas, para fazer o mal. É por isso, irmãos, que nós vivemos uma vida até mesmo um pouco decadente, cheio de altos e baixos, porque muitas vezes estamos na carne e não no espírito. Estamos vivendo, aleluia, de maneira qual não conforme a palavra de Deus. Quando Paulo vai dizer que a nossa luta seria contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, olha só. E é interessante que a mensagem fala acerca de século. E se eu começo a ler a palavra hoje, ela vai se colocar diante do século ao qual nós estamos vivendo. Uma luta constante, irmãos, a qual nós temos, e precisamos entender que tudo isso é espiritual. Nós nos deparamos com essa condição. Muitas vezes tornamos muitos carnais. Qualquer coisinha nós estamos atingindo, afligindo, agredindo até, com palavras, com atitudes, o nosso irmão. E aí eu entendo que se eu ajo dessa forma, eu já estou na carne. E a carne, ela nunca vai, aleluia, demonstrar na atitude que eu estou agindo ou fazendo o amor. O amor vai desaparecer na hora, porque somos carnais. Porque somos mais carnais do que espirituais. Nós sabemos na Bíblia que Deus ele arrebatou para si duas pessoas, Enoque e Elias. Eu acredito que esses homens eles se tornaram tanto espirituais que Deus levou para si. É um outro exemplo de Deus que só vai subir para o céu os espirituais, os que viveram em espírito e em verdade, os que adoraram em espírito e em verdade. Vamos lá para Mateus, no capítulo 16, verso 17, irmãos. Mateus 16, 17. Amém? Amém? Olha o que diz a palavra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, nós entendemos que Pedro, aleluia, diante de Jesus, responde para Jesus de uma maneira bem sincera. A resposta de Pedro para Jesus, quando Jesus perguntou: e você, Pedro, quem tu acha que eu sou? E Pedro vai dizer, respondendo, Pedro vai dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Olha só, essa resposta de Pedro para com Jesus gerou, aleluia, em Jesus uma outra resposta, dizendo: olha, Pedro, não foi tu que respondeu, nem na carne nem no sangue, foi no Espírito. Jesus estava dizendo isso porque ele vai dizer: Jesus respondendo, disse: bem-aventurado és tu, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue, porque carne e sangue não revela nada. Carne e sangue não vai trazer revelação de Deus, mas vai trazer revelação da carne, da vontade humana. E aí sai uma mentirola. Não é revelação. Isso não é revelação. Quando nós estamos na presença de Deus,
e que Deus resolve usar um profeta, Ele não vai usar o profeta tudo na carne em primeiro lugar. A profecia vinda de Deus não vai sair da carne humana de maneira nenhuma. Ela vai vir de Deus. Olha o que Jesus está dizendo assim: não foi carne e sangue, mas foi meu Pai que está no céu, que revelou para Pedro que ele, Jesus, não era senão outra pessoa, não ser Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então entendamos, irmãos, aleluia, que na vida espiritual do cristão, aleluia, a coisa muda. O crente espiritual, aleluia, ele é voltado para os céus. Ele atenta para a palavra, ele ouve a palavra, ele guarda a palavra, aleluia, no espírito, ele louva no espírito, ele vive em espírito, aí a coisa muda. Você sabe que tem muitas pessoas dentro da casa de Deus que não estão atentando para a palavra, estão dispersos, aleluia, e eles não vão entender nunca a mensagem, eles nunca vão ser espirituais, porque está ligado não é na palavra, está ligado não é, parece que está em casa assistindo a televisão. Você sabe que a pessoa que não está dentro da televisão, o que acontece? Aí o menino corre para um lado e para o outro, ele se levanta, vai lá beber água, volta, perdeu uma parte do filme, sabe? Não perdeu o filme? Perdeu uma parte do filme, não vai entender mais no filme direito. Imagina você no culto, perdendo a palavra. Você não vai entender nada. Você nunca vai ser, nem eu vou ser espiritual se eu estiver disperso num lugar, num ambiente como esse. Quando eu saio da minha casa, aleluia, para vir à casa do rei, aleluia, pronto, nada pode me impedir, aleluia, eu não quero de maneira nenhuma de sair da presença dele, de eu deixar de sentir o sobrenatural de Deus. Eu preciso estar no espírito, porque Deus, ele é espírito, e só consegue se discernir de Deus em espírito. E aí Jesus vai dizer dessa maneira, Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, porque não foi a carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Você observe que isso foi a confissão de Pedro. Eu vou ler aqui o texto para nós entendermos. Bom, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um diz que é João Batista, outro diz Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Olha só, Jesus está dentro do discípulo e interroga-os, dizendo: quem é que eles estão dizendo quem eu sou? E aí os discípulos começam a dizer para Jesus, um diz assim: é João Batista, ou dizer, rapaz, é Elias, é Jeremias. Não, eles estão dizendo que é um dos profetas. Aí Jesus vai perguntar para Pedro, e disse ele: e vós que dizeis que eu sou? Pedro, ele vai responder. Perdão, essa palavra não foi direcionada para Pedro, pelo que eu estou entendendo aqui. A mensagem vai dizer que Jesus começa a dizer, perguntar aos apóstolos: e vós que dizeis que eu sou? Se levanta Pedro, o intérprete, o audacioso, o corajoso, o crente cru. É porque até o momento, diante da mensagem que eu entendo a palavra, Pedro era tão cru, irmãos, que era um apóstolo que andava armado. Ele era tão cru que quando Jesus foi preso, ele puxou da espada e arrancou logo a orelha do soldado mau. Espera aí, Pedro, né? Com a espada tu fere, tu serás ferido. Porventura, eu não poderia clamar meu Pai e ele me enviar uma legião de anjos e me guardar? Calma, Pedro, não é assim não. E nessa mensagem, a Bíblia diz que Jesus pega a orelha que caiu no chão do rapaz, um pedaço, e coloca no campo. E naquela época não tinha super bonder, viu, gente? Naquela época não tinha cola maluca, super bonder, cola instantânea, não, era milagre mesmo. Glória a Deus. Então, Simão Pedro, ele vai, se levantou e responde, disse: tu és o Cristo, tu és Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus na memória entende que ali foi o Espírito Santo de Deus que revelou o crente cru ao Pedro
Porque Pedro só se converteu mesmo quando eu entendo que Pedro se converteu em duas condições. A primeira condição foi quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo. A resposta foi tão fraquinha para Jesus, não entendeu que Pedro não amava. Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, Senhor, tu sabes. Não foi suficiente a resposta, porque muitas vezes nós damos uma resposta para Deus, irmão, e essa resposta não é cabível, não convence Jesus, aleluia, acerca do que nós estamos dizendo para ele. E ele pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Aí Pedro chora: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então eu passei para minhas ovelhas. Essa foi uma das condições que eu vi Pedro se converter. E a segunda, após a assunção de Jesus, quando Jesus foi aos céus, aí Pedro aí se converte, porque desce o Espírito Santo sobre ele. Após 50 dias, no dia de Pentecostes, nós sabemos a história, Atos capítulo 2. E nós observamos, irmãos, aleluia, que Jesus, aleluia, pergunta para Pedro, Pedro responde, Pedro, agora Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu é infeliz. Tu é feliz, Pedro, bem-aventurado és tu. Sabe por quê, Pedro? Porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso. Olha, irmão, ninguém deve nunca achar que vai usar a Deus, mas devemos deixar Deus nos usar. Então não dê lugar ao Espírito Santo de Deus se Deus não te chamou para aquele momento, se Deus não ordenou o Espírito Santo descer. Infelizmente na igreja nos últimos dias tem muita gente, aleluia, dizendo que é Deus usando e profetizando e dando profetada, não vou dizer profecia, profetada mesmo, dando revelagem, não revelação, que não é de Deus, não tem como. E a Bíblia vai dizer uma coisa, irmão: ai daqueles que falaram aquilo que eu não mandei. Olha só, tem um ai de Deus aí na Bíblia. Ai daqueles que falaram aquilo que eu não mandei. Profetizar da carne é perigoso. Só que muitos, não vou generalizar, mas muitos que querem usar a Deus, começa a ser, aleluia, usar em profecia, revelação da carne, aleluia, sem que Deus manda. E aí esses aí vão de mal a pior. Eu já vi muitos, tá? Já vi muitos usando sem ser usado. Muitos usando a Deus sem ser usado por Deus. Voltando à mensagem acerca da palavra de Deus, quando Paulo ele escreve essa carta, ele coloca, ele enfatiza aqui o versículo 12, que é de suma importância para nós entendermos qual é a nossa luta, entender qual é a luta da igreja, qual é o papel da igreja, o que devemos fazer, com quem devemos lutar. Irmão, nosso adversário é invisível, nós não conseguimos vê-lo, então nós já estamos em desvantagem, não é verdade? Só para você ter uma ideia, o diabo é invisível aos nossos olhos e nós estamos em desvantagem, entre aspas, tá? Aspas. Se eu estou no Espírito, aí eu tenho vantagem. Se eu estou no Espírito, o diabo ele é vencido, porque quem peleja por mim não sou eu, mas é Deus. Você observe que quando Davi entrou na guerra contra Golias, ele foi no nome do Senhor. Eu vou contra ti no nome do Deus dos exércitos, do Deus de Israel. Ele já estava ali, não era na carne. Na carne não dava para vencer aquele homem, um garoto que nunca lutou, que nunca foi uma guerra contra um guerreiro todo aparatado de armaduras, armas. Na lógica, irmãos, ali era só meio round, mas no Espírito vence o inimigo. E Golias era o inimigo de Deus ali naquele momento, era o inimigo de Israel, é o inimigo do povo santo. E quem é o inimigo de Deus? É o diabo. Paulo, irmãos,
também que a nossa luta, aleluia, é contra os príncipes das trevas desse século. Aí lendo a palavra para o dia de hoje, assim como foi lida na igreja primitiva, nós trazemos essa mensagem já atualizada deste século ao qual vivemos, porque a Bíblia se renova cada dia, e ela traz essa mensagem para nós, que a nossa luta é contra os príncipes das trevas. Olha só, príncipe das trevas, você vê, é principado, é potestade, é príncipe das trevas, é hostes espirituais, e a gente ainda tem tempo para brigar contra o nosso amigo, irmão, irmã. Aleluia. Apesar que a Bíblia vai dizer uma coisa para nós não devemos brigar com ele, mas diz uma coisa interessante: aquele que não traz essa doutrina, aparta-te dos tais. Só deve se apartar, deve orar por ele, apresentar ele a Deus. Para mim, sabe, as pessoas que vivem nessa condição, independente de ser cristão ou não cristão, eles são vítimas do diabo. Eu preciso orar por elas, sabe? Quando eu parei ali para falar com o Geraldo ali no bar, tinha 2 irmãos ali que estão afastados, e eu conversando com ali bem distante, eles estavam bebendo, eu fiquei um pouco fora, e ele disse: ei, pastor Valdir, eu digo: a paz do Senhor, meu filho, o senhor só vai sair quando falar comigo. Eu digo: então me espera aí, quando eu terminar aqui eu vou aí. Terminei, ele se levantou: não, senta aí, rapaz, eu vou aí, vai falando. E ele já tocou aqui, ele é músico, tocou aqui na saída da igreja aqui. E aí ele falou uma coisa interessante para mim, irmãos. Ele disse: pastor Valdir, eu sou uma pessoa que lhe admiro muito, porque o senhor está com muito tempo aqui. Eu era criança, o senhor entra e sai. E eu estava falando com um camarada que ele não era cristão na hora. Ele disse: o senhor fala com todo mundo, dá paz para todo mundo, isso é muito bacana, o senhor não muda mesmo, toda a vida o senhor foi assim. Ele disse: é. E aí nós começamos a trocar assunto, mas ele fez esse questionamento assim, ele me chamou essa atenção em relação à minha conduta. Ele disse: um dia, pastor, aí me abraçou e disse: um dia eu vou voltar e nós vamos, aleluia, nós vamos pregar em todo canto dessa terra. E aí ele disse: eu acho que nenhum pastor daqui não conseguiu me levar para a igreja, do evangelho, voltar para o evangelho. E eu disse para ele na memória: não tem pastor no mundo que vai trazer você de volta ao evangelho, a não ser se você não quiser. Isso está com você, não dependendo de pastor ou de igreja. Ele baixou a cabeça e disse: o senhor falou a coisa mais séria, eu estou enganado e errado. Sabe, não quer viver na carne, vai viver na carne e vai ficar distante de Deus. Quer que no Espírito você se aproxima de Deus. Essa madrugada eu me acordei, era 1h e pouco, irmãos. E aí, cadê eu dormir mais? Estava amanhecendo o dia. E eu digo: não preciso dormir alguma coisa. Consegui dormir 5h30 para 6 horas. Minha esposa levantou-se, foi para a cozinha e eu me acordei, era quase 10 horas, 9 horas e 30 minutos. Eu digo: rapaz, eu nem pensei que eu ia conseguir dormir. Mas assim, eu orei assim, apresentando a Deus algumas orações, eu coloquei nos grupos. Isso é viver em espírito, irmãos. É você voltar para Deus, é buscar as coisas do alto, como diz Paulo, e não as coisas terrenas. Buscar as coisas de cima e não as de baixo. Porque senão nós vamos viver uma luta constante contra o nosso inimigo, que não é inimigo. É a gente xingando, é a gente sendo xingado, é afligindo, sendo afligido, é apontando e sendo apontado.
é degredido e sendo degredido. Olha, é coisa horrível quando vivemos na carne. É por isso que Paulo escreve essa carta, que nós precisamos nos fortalecer nas armaduras de Deus. Precisamos nos fortalecermos, aleluia, da força e do seu poder. E essa fortaleza se encontra, aleluia, quando se voltamos para Deus, quando resolvemos nos consagrarmos para Deus, separarmos para Deus, jejuarmos para mortificar a nossa carne. Se voltar verdadeiramente, irmão, porque senão a gente não vai conseguir resistir os dias maus, ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque o diabo ele é astuto. O diabo ele não está brincando de ser diabo, mas o crente brinca de ser crente. E olha que nós somos inteirados pela palavra de Deus. Nós somos, aleluia, pessoas que conhecemos a palavra, mas muitas vezes pisamos em falso. Como diz a palavra, vacilamos o pé. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Paulo ele nos admoesta, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Olha só, Paulo está dizendo que todo dia para nós é mau, irmãos. Por que é mau? Porque no mundo jaz o maligno. Maligno é coisa do mal. Você pensa que o diabo está preocupado com quem não é crente? Não, ele está preocupado comigo e contigo, com aquele que era e que não é. Quando eu resolvo a desistir da caminhada e começar a olhar para trás, eu já não tenho mais vontade de maneira nenhuma nem de entrar na casa de Deus. E eu estou simplesmente dizendo para Deus que eu não quero mais saber dele. E ao mesmo tempo eu estou entregando a minha alma de mão beijada para o diabo. O meu nome está sendo apagado do livro da vida. Jesus disse: cuidado para que eu não venha apagar o teu nome do livro da vida. Jesus é que vai apagar. Aquele mesmo que colocou, como está lá em Hebreus, Romanos capítulo 10, versículo 8. Aquele que confessar com seus lábios, que no seu coração será salvo. Vai confessar quem é Jesus. Diz que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Então tem que crer e tem que declarar com a boca. Agora, no momento em que eu declaro, e aí eu retrocedo, e a Bíblia diz que Deus não se alegra no coração que retrocede, ou seja, me desvio, deixo a caminhada, volto, aleluia, como diz a palavra de Deus, volta ao cachorro a comer o seu próprio vômito, né? Ou a porca bem lavada, quando solta, corre e vai lá para o chiqueiro e se lambuza toda na lama. É dizer assim para o diabo: ei, isso aí é, eu estou contigo, eu sou teu, está repreendido. Os dias são maus. Paulo diz que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Havendo feito tudo isso, revestido da armadura, nós estaremos firmes. Diz Paulo, categoricamente ele afirma que nós estaremos firmes, firmados. Mas para isso temos que estarmos com as armaduras, temos que viver uma vida espiritual. Isso, pastor, é difícil no trabalho, é difícil a gente enfrentar um colega de trabalho que odeia cristão. Meu irmão, eu já passei muito por isso no trabalho. Já passei muito por isso. Mas eu suportei tudo, toda a afronta. Já tive patrão que ele era maçom. Maçom não se dá muito com crentão. Temos que ser revestidos das armaduras de Deus,
temos que estar vivendo espiritualmente, porque a nossa luta, entendamos que cai a ficha, é muito maior. É maior do que estar brigando com o seu irmão, com o pastor, com a igreja vizinha, com o membro congregado. Infelizmente nós temos visto e ouvido muito acerca desse negócio. E aí o rebanho ele se dispersa rapidinho, irmão, porque fica decepcionado, sabe? Eu nunca vou me decepcionar com Jesus, eu posso me decepcionar com o homem. Eu nunca vou me decepcionar com meu Deus, ao qual eu sirvo, ao qual eu creio. Muitas decepções eu já passei com homens, com obreiros, com dirigentes de igrejas, desse ministério, que largaram a igreja, abandonaram a obra, tomaram a igreja, colocaram pessoas contra a minha vida. Mas eu digo para vocês sabem daquele testemunho que eu falei? Daquele pastor que tomou a obra. E quando ele foi lá em casa dizer que a obra agora era dele, eu abençoei, orei, pedi para ele se ajoelhar, pedi para Deus abençoar lá o trabalho. Isso é viver espírito. Ele passar por mim, olhar e eu ver lá na travessa aquela moto parada, tentando conhecer, porque a minha casa fica lá quase no fim da travessa. Ele parar aquela moto e eu olhar assim, eu digo, só pode ser um abençoado. Meu irmão, vem para cá, porque Pai do Senhor para mim é apertando a mão, não é dando assim não. E era o tal. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, meu querido, desça aí do cabelo aí. Vamos dar um abraço. E faz. É poucos que fazem isso, irmão. Não é porque eu sou melhor, não, do que vocês, não. Mas eu estou dando exemplo meu, para que sigam. Tomou uma igreja completa, membresia tudo. Eu abençoar, abraçar. Pastor, é difícil fazer isso aí, mas se você está no Espírito, a sua luta será contra o diabo, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, e não contra o seu irmão, o que é também semelhança de Deus. Amém? Amém. Palmas para Jesus. Vamos agradecer a Deus.